Eu vou mostrar pra vocês o meu Yeti. Olha isso aqui. Gente, esse bicho aqui, eu achei ele no Animal Kingdom. Eu bati o olho nesse bicho aqui e eu não teve como, cara. Eu fiquei apaixonada. E eu não consigo, porque eu tinha um bichinho que eu dormia com ele há muitos anos atrás. E depois disso, nunca mais achei nada que se comparasse a ele, com a fofura, com a maciez. E aí, quando eu vi esse bicho aqui, eu falei, gente, não tem como. É igual o meu bicho quando eu era novinha. Eu comprei. E, cara, ele é perfeito. Ele é perfeito, esse bicho. E aí, ele é o Yeti. Prazer, Yeti. Boa noite, que na verdade hoje é domingo, final de dia. E assim, vamos lá. Meus pais vieram pra cá me visitar, gente. Vieram de motorhome. Achei incrível a ideia da viagem. Eles estão morando na Flórida, então eles vieram de motorhome aqui. Eu tô em Ohio, né? Então fica bem próximo ali à divisa do Canadá. E eles vieram curtindo, foi muito legal acompanhar a viagem deles, por exemplo. E eles vieram passar o final de semana aqui comigo, eles já foram embora. E hoje, domingo, tô preparando a minha terceira semana de estágio aqui. Mas, primeiro de tudo, você não me conhece, meu nome é Maria Júlia Lemos. Sou médica, formada há 5 anos, tenho atualmente 27 anos e estou fazendo a minha preparação para validação de diploma aqui nos Estados Unidos para iniciar a residência médica. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como eu tô dividindo minha semana, que na verdade, assim, essas 2 primeiras semanas foram semanas intensas, porque eu não tenho, assim, essa vivência de hospital, né, de dar plantão e tudo mais, então tudo pra mim foi muito cansativo, né, o fato de, por exemplo, como eu tô acompanhando cirurgia, eu tô acompanhando o departamento de cirurgia ginecológica minimamente invasiva aqui, então como as cirurgias, na maior parte das vezes, elas começam por volta de 7h30, eu tenho que acordar, ó, pra vocês entenderem retrogradamente falando, eu acordo 4h30, e aí eu faço minhas coisas, tomo banho, tudo mais, arrumo a minha comidinha, que aí é a comida para o dia todo, né, e tomo um café. Tomo um café, no caso, seria como alguma coisa e tomo um cafezinho. Às vezes eu compro até lá um café, mas eu sempre preparo uma coisinha para comer. Então, esse meio tempo aí é o tempo que eu tenho para organizar e eu tenho que chegar lá bem antes do horário da cirurgia, porque a gente precisa passar o caso. Geralmente eu me encontro com a residente que vai estar acompanhando no dia, ela me passa o caso, tudo bonitinho. Às vezes a gente vai lá falar com a paciente, perguntar se ela tem mais alguma dúvida e tudo mais. Então, isso acaba, assim, tomando muito o tempo no geral do dia, porque eu já tenho que acordar muito cedo. E geralmente são 2 cirurgias, uma de manhã e uma à tarde. Essas cirurgias, gente, elas demoram muito. Elas demoram em torno de 5 a 6 horas. Porque é um centro especializado em cirurgia de endometriose, cirurgia de fibroids, né? Que eu acho que é... Não é fibroide que fala, né? Eu acho que é. Enfim, são cirurgias que demandam tempo, né? O fato, por exemplo, só de preparar a paciente ali com os trocáteres, né? Como são cirurgias minimamente invasivas, usa muito a laparoscopia. Então, até colocar os trocáteres e tudo mais, isso leva tempo. Então, são cirurgias longas, né? Então, geralmente a gente faz uma cirurgia de manhã, começando às 7h30 ali, por volta de 8 horas. Termina ali por volta de quase... Às vezes tem algumas cirurgias que duram até 2 horas da tarde. E aí, depois disso, tem ali um gapzinho de tempo. É o horário que a gente come um sanduíche, alguma coisa, rápido. E depois volta para fazer a segunda cirurgia. Então, assim, é uma rotina muito exaustiva. Ainda mais para mim, que não faz parte do meu dia a dia, né? Meu dia a dia tá sendo outro, principalmente agora que eu tenho focado muito em estudar para a validação de diploma. Essas primeiras 2 semanas para mim foram semanas bem puxadas, porque fugiu totalmente do que eu tenho feito. Mas eu tenho tentado deixar tudo bem organizado, tentado cumprir com as minhas metas, principalmente porque, além dos estudos para o Step 1, né, que eu vou fazer final de julho, ainda existe a necessidade de eu estar cumprindo as demandas da pesquisa, que é uma coisa que eu falei para vocês no primeiro vlog. Eu tenho me dedicado bastante porque eu preciso ter um currículo bom o suficiente para poder aplicar para cá. Então eu tenho dedicado bastante do meu tempo. E aqui eu vou tentar preparar um pouco do meu calendário. Eu atualmente estou usando, gente, o calendário do MacBook, que é aquele calendário da Apple mesmo, porque eu tô gostando muito dessa integração
que tem do MacBook com o celular, sabe? Então, toda demanda que eu tenho, alguma coisa que eu queira anotar, por exemplo, eu já coloco no Notas. O Notas vem direto para aqui pro meu computador. Então, nossa, isso aí adianta muito a vida. Então, eu tenho usado bastante esse calendário. Então, vou mostrar aqui para vocês, né? A gente tá hoje aqui, domingo 19. É até feriado no Brasil terça-feira, inclusive. Mas a gente tá aqui. Então, segunda-feira, ó, a gente vai começar o seguinte. Vamos lá. Geralmente a cirurgia começa aqui 7h30. Então, eu vou colocar aqui OR, que eu sei que eu vou estar na OR. Vou botar aqui como compromisso de 7h30 até, aí aqui até 6h30. Não tem jeito, ó. OR até 6h30. Esse meio tempo aqui eu não tenho muita coisa para fazer não, gente. Aqui é basicamente é o tempo que eu tenho para poder estar ali e fico atrás da residente, pergunto. Então não tem muita coisa para gosto muito da função duplicar, né? Então se você vai fazer a mesma coisa vários dias, você só duplica, ó. Duplicar. A quarta-feira eu vou estar na clinic. Quinta-feira é o meu rest day. E sexta-feira é o outro dia de OR. Então, aqui na quarta-feira eu tenho clinic, que é quando elas fazem um atendimento para os pacientes que elas já atendem, né? Então, eu tenho clinic, geralmente começa às 8 horas. E aí acaba por volta umas 3h30. É bem legal esse dia, que esse dia eu consigo fazer mais coisinhas. Vocês sabem, né? Eu gosto de ajustar o tempo que eu não tenho muito o que fazer. Esse tempo aqui é o tempo que são coisas que eu preciso fazer. Não tem muita opção aqui nesse sentido. Então, eu começo a ajustar aqui o que eu vou fazer nesse meio tempo, né? Então, eu começo a colocar, assim, vamos dizer que compromissos externos. Quinta-feira, eu tô gostando muito de ir pra library. Eu até mostrei pra vocês. Dá pra gente colocar aqui na library. Eu vou colocar aqui UWorld, que é o que já tá até aqui algumas vezes que eu já fiz, né, essa demanda. Vou colocar aqui UWorld, que é quando eu faço os blocos, né, pro estudo do USMLE. Então vou começar a estudar aqui mais ou menos às 11h30. Esse horário dá muito certo pra mim. Começar mais ou menos às 11h30, que é o tempo até de chegar lá, né, e tudo mais. E fica aqui até umas 4h30. Esse tempo aqui, gente, é um tempo que eu vou me dedicar 100%. Então, eu espero fazer tudo que precisa e já vou botar aqui estudos, ó. Aqui também eu vou duplicar, que eu vou jogar aqui para esse horário. Eu vou começar aqui por volta de umas 4h30. Eita. Umas 4h30 aqui e vou até umas 8 horas. Aqui ficou bem legal. Mas, Ju, o que você está fazendo em relação às atividades físicas? Eu tenho nada aqui, gente. Tem que botar o óculos, que eu tô velha. Eu não consigo mais ver o computador sem óculos. Vocês têm noção disso? Pois é, tô envelhecendo. Mas atividade física, assim, gente, tá bem puxado. Eu tenho tentado colocar aqui nesses dias de final de dia. Às vezes eu dou uma corrida, porque é mais rápido, né? Então, por exemplo, amanhã estou pretendendo dar uma corridinha, né? E como anoitece só 8 horas, é maravilhoso. Porque, por exemplo, eu chego da OR 6h30, vou dar uma corridinha. De 7 até 7h40, eu volto pra casa, ainda tá claro. Então, assim, esse tempo de escurecer muito tarde aqui, nossa, me faz sentir, assim, a pessoa mais produtiva do mundo, porque dá 8 horas ainda tá claro. Então, não me dá aquele sono, né? No Brasil, principalmente no inverno, começa a dar 5h30, já tá escuro. Meu corpo já começa a querer cama, automático, com vocês acontece também. Que, nossa, vou te contar, hein? O negócio é complicado, mas aqui tá maravilhoso. Então, amanhã, como vai chegar meu tênis, vou mostrar pra vocês meu tênis novo. Comprei um tênis maravilhoso da Nike, que eu tenho a versão antiga dele, né, que eu corro no Brasil, e aí eu não trouxe esse meu pra comprar esse novo, a versão nova. Vou colocar aqui corrida, vou colocar corrida aqui de 7 às 7h45. Vamos ver mais o que eu vou botar. A mãe acabou de ir embora, já mandou saudades. Fofinha, mas realmente foi muito gostoso esse final de semana com eles. Pena que sábado choveu muito.
E hoje fez sol, mas estava muito frio, muito vento, então a gente acabou indo para lugares mais fechados. A gente foi para museu, muitos museus. A gente foi no de arte contemporânea, que eu amo. A gente foi no de história natural. Nossa, apaixonada por história natural, maravilhoso. Então foi ótimo. E hoje foi aniversário do meu marido. Foi assim, infelizmente eu tive que vir em abril, né, que é justamente o aniversário dele. Eu até na época quando falei assim, amor, eu só tenho pra abril, na data, né? Tem um problema? Ele, não, amor, tem problema não. Então, assim, uma coisa que eu admiro muito nele é essa questão de entender o processo atual, né? De ter que fazer muita viagem, de por vezes ficar ausente, mas tenho certeza que é só um momento, né? É uma busca por algo maior, assim, vendo lá na frente mesmo. Esse processo é um processo que tem tomado muito meu tempo, tem me deixado muito ausente, porque além de ter que estudar e ter que fazer tudo, eu ainda tenho a empresa, né? Eu ainda tenho tudo que continua acontecendo ao redor, né? Então, tem que ser a esposa presente, tem que ser a filha presente, tem que estar cuidando de tudo. Então, realmente é algo que demanda muito, né? Mas, enfim, vai ser só uma situação passageira. Em breve a gente vai estar no nosso cantinho aqui nos Estados Unidos, se Deus quiser, vai ser maravilhoso. Vocês sabem que eu sou a doida de colocar deslocamento, né? Então, por exemplo, se eu quero chegar lá na clínica 6h30, eu tenho que sair de casa às 6 horas. Então aqui, ó, eu boto... Deixa eu ajeitar pra vocês verem. Boto aqui de 6h30. Que isso? Pronto. Então, eu sou a doida do deslocamento, ó. É isso aqui. Aí, eu gosto muito de contar o tempo que eu vou gastar me deslocando. Se bem que aqui é tudo bem perto, mas é importante eu fazer esses cálculos, né? Então, já boto o deslocamento de tudo, que eu já tenho uma noção mais ou menos que horas que eu tenho que sair de casa. Aqui é a mesma coisa. Como eu vou estudar no library, eu já tenho que contar isso aqui também, ó. Até para marcar uma reunião, que eu vou ter uma reunião na quinta-feira. Então, já tem que saber também para marcar. Botei aqui 2 dias de corrida, 2 dias de academia. Lógico que isso aqui, gente, é muito flexível, né? Uma pessoa que eu gosto muito de ter os meus horários flexíveis nas coisas que não estão marcadas, né? Então, tem dia que eu tô bem cansada. E eu respeito muito meu corpo nesse sentido. Depois que eu parei de competir assim, eu tenho levado as coisas um pouco mais leve com o meu corpo, sabe? Eu tinha muito essas coisas do tipo, não tem que ir de qualquer jeito, você pode estar se arrastando que tu vai. Lógico que há uma linha muito tênue entre preguiça e o corpo realmente não está aguentando, né? Então, por exemplo, eu tive essa sensação do corpo não estar aguentando, gente, nos primeiros 2 dias de cirurgia. Eu passei o tempo todo em pé, foi uma coisa assim, foi tenebroso, assim, sabe? Porque, lógico, eu falei que, tipo, cara, tô chegando agora, como é que eu vou já procurar um lugar pra sentar, né? Aquela coisa meio... Depois disso, até eles mesmos me ofereceram, né? Porque ficaram assim, caraca, ela vai ficar em pé assim o tempo todo. Aí eles mesmos me ofereceram um banquinho e tal. Mas no primeiro momento eu não ia pedir pra sentar, né? Ia fazer o quê? E eu fiquei lá, firminha, em pé, assistindo a cirurgia. Mas depois de uns dias, assim, quando eu comecei a ir e tal, até as próprias enfermeiras e as meninas mesmo, elas falaram assim, não, mas senta, tem que sentar e tal, não tem condição de você ficar em pé direto e tal. Então, depois nos próximos dias eu acabei ficando sentadinha, ficou bem melhor, me cansou menos. Mas nos primeiros dias, assim, eu não carreguei nem meu celular, gente. Eu não carreguei meu celular, eu esqueci de botar meu celular pra carregar. Isso é uma coisa, tipo, impossível de acontecer. Porque eu sei que, tipo assim, eu tenho que botar o celular pra carregar, porque vai ter que tocar o despertador e tal. Nem isso eu botei, gente. Vocês têm noção, eu capotei. Então, assim, esses dias, por exemplo, é um dia que eu não vou treinar. Independente, pode ter meia hora que seja. Eu tô muito cansado, meu corpo tá tendo uma tendência, que eu não sei o que está acontecendo, mas tá tendo uma tendência de quando eu ultrapasso muito o limite dele, minha garganta já dói. Já começa a ficar com a imunidade ruim. Então não tá dando. Eu tenho que realmente ser bem cautelosa nesse sentido. Mas é isso. Fiz aqui mais ou menos o meu calendário da semana.
Vamos ver se eu vou conseguir seguir. Espero que sim, né? A questão é que às vezes a cirurgia demora mais do que o esperado. Então teve dia que eu saí de lá 8h30 da noite. Quase 9. E não foi uma vez só, né? Porque aí, às vezes, uma cirurgia atrasa a outra. Tem essas questões todas em qualquer lugar, né? Independente do tamanho do hospital. Não são coisas que dependem só de uma pessoa. Então, por vezes pode atrasar sim, normal acontecer. Então, a gente acaba às vezes chegando muito tarde. Então, por mais que eu tenha pensado na minha mente maravilhosa aqui, que eu vou correr no final do dia, pode ser que não. Então, tá tudo bem, maravilhoso. E é isso, a gente vai fazer a conta sempre no mundo ideal, né? Mas nem sempre o mundo ideal ele vai acontecer. No meio dessa loucura toda aqui, dessa confusão, dessa agenda, ainda existe a questão que eu tenho que dar conta do Anki. Aqui, ó, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês que tem o Anki, que são os flashcards. E aí eu vou falar um pouco sobre o Anki pra vocês. Como é que funciona? Toda vez que você vê alguém falando que tá estudando para validar o diploma nos Estados Unidos, eles vão comentar, a maioria das pessoas, no caso, né? Nem todas as pessoas usam o Anki, mas a maioria das pessoas vão comentar que elas usam um sistema de flashcards, que é baseado no aplicativo Anki, tá? E esse sistema de flashcards, você consegue integrar ele com o banco de questão que a gente faz para estudar para o USMLE. Então, conforme você vai fazendo as questões, você vai desbloqueando as cartas no Anki. E aí, gente, eu faço o Anki todos os dias, resumindo a história, né? Hoje, por exemplo, eu já fiz. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Aqui, por exemplo, Forest, Aura e o Anki. Vamos lá. Ó, tô até fazendo aqui. Hoje eu não consegui fazer tanto, que eu fiquei dando atenção maior para meus pais. Vamos lá, vou terminar agora de fazer. Depois que terminar aqui o calendáriozinho de fazer da semana. Mas, ó, tem aqui 309 cartas faltantes, né? Então, eu vou colocando, ó. Eu penso na mente qual a resposta. Se eu acertei, eu coloco good. Essa carta vai aparecer para mim daqui 1,8 meses. Se eu demorei, mas ainda assim consegui acertar, eu coloco hard. Ou seja, essa carta vai aparecer daqui 1,3 meses. E se eu não lembrei de jeito nenhum, eu coloco again. Vai aparecer daqui 1 minuto. Entendeu? E ele tem um sisteminha que se você clica aqui, para esse lado da tela, ele vai pro good. E se você clica aqui, nesse lado da tela, vai pro again. Então, é esse sistema basicamente. Para adicionar as cartas, vou mostrar para vocês mais para frente, mas para adicionar as cartas, geralmente eu adiciono pelo computador, tá? O aplicativo aqui, ó, bonitinho do Anki, tá? Então, eles são bem integrados. Eu atualizo aqui, por exemplo, eu faço, sei lá, 10 cartas aqui. Venho cá, sincronizo. Depois eu abro aqui e sincronizo. Então, vamos lá. Ó, vou sincronizar aqui com vocês. Ó, eu não sincronizei hoje, porque eu não mexi no computador. Então, eu vou sincronizar aqui. Ó, vai aparecer a mensagenzinha que tá sincronizando. Vamos ver. Sincroniza aí. Tá falando aqui que eu não fiz 0 cartas hoje, né? Mas porque eu fiz todas as cartas pelo celular, até então. Bora. Aqui é bem legal, que aparece os strikes, days strikes. Eu faço o Anki, gente, a 600... Não. Faço o Anki a 452 dias. Olha que loucura. Vocês veem como que tá essa vida de estudo. Cadê, gente? Só porque eu quero mostrar, não tá atualizando. Oxe. Será que é internet? Internet. Agora eu botei aqui a do meu celular. Vamos ver se vai. Ó. Sincroniza. Eu não quero tirar da câmera porque vai sincronizar e vocês não vão ver. Eu quero que veja ao vivo. Bora. Atualizando. Já foi para 309, que é o que tem no meu celular, tá vendo? Então já atualizou. Toda vez eu tenho que ficar sincronizando assim. Ó, hoje eu fiz só 62 cartas por enquanto, porque não tive realmente tempo. Isso em relação ao Anki, assim, é todo dia fazer flashcards para poder lembrar realmente do conteúdo. E, gente, é conteúdo, hein? Ô, louco!
loucura total, coisa totalmente diferente do que a gente faz no Brasil, assim, independente de qual faculdade seja, independente se é particular, se é federal, se não sei o que, sei lá, independente. É assim, é difícil pra todo mundo porque é um sistema muito diferente de estudo e de aprendizado, sabe? O americano, ele faz 4 anos de med school e todo o caminho dele de formação já é voltado para fazer os steps. Então, eles já estão acostumados com esse sistema, né? Esse sistema, principalmente de cobrança, né? Como que é feita as questões. E eles estão acostumados também com essa questão de memorização, de flashcard. Enquanto a gente é resuminho, aquela coisa, mapinha mentalzinho. Eu fazia muito, né? Vocês sabem, vocês me acompanham aqui há muito tempo. Mas não é assim com eles. Se eles estudarem assim, eles não conseguem estudar efetivamente para essa prova, sabe? Então, eu até conversei com uma das residentes aqui e ela me perguntou como eu tava estudando, né? Aí eu falei, tô estudando com o UWorld e com o Anki. Ela, é só isso que você precisa. Então, assim, você vê que basicamente tem uma forma de estudar para essas provas e é a mesma forma que eles estudam, sabe? Então, a gente sabe que está no caminho certo. E é isso, vamos lá que eu tenho que fazer as cartas ainda, depois dormir que amanhã eu acordo cedo e vou mostrar algumas coisas também durante a semana pra vocês. Vamos ver como vai ser. E é isso, vamos lá. Oi, já tô aqui. Já assistimos a primeira cirurgia, foi uma esterectomia bem tranquila, laparoscopia mesmo. E agora eu vou comer algo que eu não comi nada de manhã. Minha mãe deixou uns panquequinhos pra mim de whey com banana, deliciosa. Então, vou comer. E aí depois tem 2 procedimentos, uma esteroscopia e uma outra esterectomia. Então, hoje teve 3 procedimentos. Falei que normalmente são 2, mas a maioria das vezes são 2. E hoje vão ser 3 procedimentos. E é isso, vamos lá que eu vou comer, que eu não comi de manhã. Geralmente eu como, mas hoje eu não tava com fome, porque ontem eu jantei com meus pais. Então acabou que eu não comi. Mas cafezinho que eu peguei logo cedo. Deu uma esfriada, mas tá bom. Vou ver se eu compro um copinho térmico pra trazer o cafezinho lá de casa mesmo, porque eu comprei até cápsula ontem. E ficar comprando todo dia aqui de Starbucks é complicado, né, gente? Caríssimo. Mas vamos lá. Eu vou aproveitar pra enviar um e-mail de um outro estágio que eu tô aplicando. Se tudo deu certo, conto pra vocês em breve pra onde. Mas os estágios aqui, geralmente, eles têm processo seletivo. Então você tem que enviar currículo, personal statement, que é mostrando sua intenção a fazer aquele estágio. Geralmente tem que ter carta de recomendação. Então tem todo um processo, é bem chatinho. Você não consegue, por exemplo, aplicar para fazer esse mês que vem. É sempre com 6 meses de antecedência. Então você tem que ter tudo isso bem estratificado, assim. Então, vou aproveitar esse tempinho. Geralmente tem aí 15 minutos entre uma procedimento e outro. Então vou tentar já dar uma adiantada aqui. Acabei de sair aqui. Sempre gosto de sair e voltar a pé, porque eu pego pelo menos um solzinho, né? Uma claridade, porque eu chego aqui e ainda tá escuro. Mas já me arrependi porque parece uma geladeira, mas tá muito frio. Eu tinha botado na minha agenda que eu ia correr, mas eu não vi a temperatura. Hoje a máxima tá de 4 graus. É impossível correr nessa friaca. Não tem como. Então vou deixar pra correr amanhã. Amanhã a máxima tá de 20 graus. Amanhã acredito que vai dar bom. Mas hoje é pedir pra ficar com a garganta ruim, né? Mas eu saí aqui. A gente não terminou tão tarde, isso é ótimo. Como eu falei pra vocês, algumas cirurgias chegam a demorar até 5, 6 horas. Mas como não teve nada de fibroids, nem nada do tipo,
as cirurgias foram bem mais rápidas. Geralmente cirurgia de endometriose demora mais, cirurgia de retirada de fibroids. E esse tipo de cirurgia, né, que demora realmente um pouco mais. Então, hoje mais tranquilo. Vou aproveitar para fazer blocos de questão, que semana passada, por exemplo, na maioria dos dias eu não consegui fazer o suficiente. Então, aproveitar que eu saí um pouco mais cedo hoje do que o habitual. Já vou fazer as questões chegando em casa e mais tarde vou fazer um treininho. Eu sempre gosto de sentir como tá a minha atenção, ver se eu vou render, porque às vezes eu chego em casa, eu tô tão assim aérea, pensando em outras coisas, resolvendo coisas do Brasil, que acaba que eu prefiro treinar antes e depois fazer as questões. Mas vamos lá, vou chegar agora em casa e aí vou ver o que a gente vai resolver fazer. Mas só de já ter um tempinho mais tranquilo, mais livre, já dá um alívio, que eu pelo menos vou conseguir fazer as questões hoje. Vai dar tudo certo. Tem também várias demandas de pesquisa para fazer, mas geralmente as demandas de pesquisa eu deixo para fazer no final do dia, que aí eu já tô mais tranquila, já fiz as questões, já adiantei meu Anki, e aí eu começo a fazer as coisas de pesquisa. A pesquisa para mim, gente, é uma forma de estar relaxando. Então, quando eu já tô meio saturado de estudar, fazer as coisas que me exigem um pouco mais de mente, eu vou lá e faço pesquisa, que aí pelo menos flui e eu tô dando uma relaxada ali, fazendo o que eu gosto de fazer, sabe? Então, a pesquisa, além de eu precisar fazer, ela entra como quase um relaxante, terapia. Semana também vai ter uma reunião do grupo de experts, porque no Meta Analysis Academy, como eu falei pra vocês, né? Eu faço parte e toda a turma abre o programa de experts, que você faz o grupo de pesquisa com pessoas que também estão fazendo o Meta Analysis Academy, né? Que tem interesse em produzir conteúdo, produzir pesquisa dentro do seu grupo de interesse. Então, no meu caso, o meu é o OBGYN, né? Que é a GO no Brasil. E a gente faz pesquisa com um expert da área. Então, na quarta-feira vai ser uma das reuniões de um dos grupos que eu fui escolhida. Já coloquei lá na minha agenda. E com certeza durante a semana vai aparecendo outras coisas também. Como eu falei, é flexível demais. Hoje, por exemplo, eu queria correr, mas não vai dar. Meu tênis acabou de chegar. Então a gente vai chegar agora, já vou pegar o tênis e vou mostrar pra vocês. E tá muito frio, vocês não estão entendendo. Que arrependimento. Bom, antes de abrir a caixa, vamos lá, ó. Nike, vamos ver o que vai ter aqui, qual tênis eu comprei. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês o meu Yeti. Olha isso aqui. Gente, esse bicho aqui, eu achei ele no Animal Kingdom agora que eu fui pro parque em janeiro agora, né? A gente tá em abril, então janeiro. Eu bati o olho nesse bicho aqui e eu não teve como, cara. Eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada. E eu não consigo, porque eu tinha um bichinho que eu dormia com ele há muitos anos atrás. E depois eu nunca mais achei nada que se comparasse a ele, com a fofura, com a maciez. E aí quando eu vi esse bicho aqui, eu falei, gente, não tem como. É igual o meu bicho quando eu era novinha. Eu comprei. E cara, ele é perfeito. Ele é perfeito, esse bicho. E aí ele é o Yeti. Prazer, Yeti. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês o tênis que eu comprei. Que agora eu sou corredora. Não, vamos lá então. Deixa eu falar sério agora em relação à corrida. Eu gosto de correr, gosto de movimentar meu corpo, vocês sabem, né? Eu era atleta, então não tem condições de mudar assim, meu lifestyle, né? Eu adoro correr. Adoro fazer atividade física. Então eu comecei a correr assim, parece que pra desestressar basicamente, e eu gostei muito. Eu não corro longas distâncias, não faço treinos de corrida. Pode ser que em algum momento eu comece a fazer? Pode. Mas no momento eu só gosto de sair e correr aleatório. E aí geralmente fica em torno de 5, 6 quilômetros. E é o suficiente pra mim, principalmente quando eu tô assim, com um dia mais corrido, que às vezes eu não tô afim de ir pra academia pra pensar,
Porque a academia, querendo ou não, você tem que pensar um pouco, né? No treino que você vai fazer, na carga, na sequência ali de exercício, enfim, né? Não é uma coisa que simplesmente você vai e faz aleatório, né? Então, às vezes, quando eu tô muito corrida e eu não quero muito pensar, eu só coloco a roupa de corrida e desço e corro, né? Então, isso pra mim é maravilhoso. Agora vamos lá, mostrar pra vocês. Vamos ver. Vamos lá, olha. Gente, esse tênis aqui é a coisa mais linda, gostaram? Olha, gente, a cor dele. E ele é um tênis de placa. Eu não entendo muito não, mas eu tenho um desse da versão antiga e eu amo correr com ele. Então esse aqui, amanhã eu vou estreá-lo. Vai ver como que vai ser. Do nada, coloquei aqui minha roupinha e eu vou fazer um treininho. Pensei, geralmente eu tô chegando, aí eu chego tarde, aí eu vou treinar tarde já. E aí quando eu volto eu tô pilhada. Aí eu falei assim, cara, tá, agora, primeiro dia que eu tô chegando mais cedo, eu vou estudar primeiro, depois treinar. Aí quando eu chegar, eu vou estar pilhada, tendo que dormir. Aí eu falei assim, enfrenta a preguiça, vai logo, faz os 40 minutinhos de treino que seja, depois faz um cardiozinho e depois volta e você vai estar com a energia um pouquinho mais alta, estuda, vai dando sono e vai dormir. É isso que eu pensei. Então acho que vai dar certo. Vamos lá. Empurrado bom de vir agora que está completamente vazia. E aí eu vou tentar fazer membros inferiores. E é isso, vamos lá. Bom, finalizando o dia por aqui, vocês veem que ainda está claro, ó. Mas aqui só escurece por volta de umas 8h15, 8h30 e o céu tá lindo, vou mostrar pra vocês, espera aí. Olhem isso aqui, gente, coisa maravilhosa. Lindo, 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 e a vizinhança aqui também é uma graça. Ó. E são exatamente 8h06. E nesse tempo eu corrigi o bloco, eu fiz um bloco de 20 questões. Atualmente a gente tem repartido os blocos em 20, porque a prova, elas apresenta, se eu não me engano, acho que são... Eu não sei falar para vocês agora exatamente quantos blocos ficaram, mas antigamente eram blocos de 40. E aí separaram, colocaram esses blocos de 40 dividido em 2 de 20. Então ficaram vários blocos de 20, cada bloco durando meia hora. A prova tem mais ou menos uma duração de 7 horas, então são muitos blocos. E aí a gente tem feito em blocos de 20 para poder já treinar para a prova. E durante esse período de estágio eu tenho tentado fazer, né, o bloco de 20. Quando eu tenho mais tempo eu faço 2 blocos de 20. Mas na reta final aí geralmente a gente faz 3 blocos de 20, que são 60 questões. Então assim que eu voltar pro Brasil, que vai ser ali início de maio, eu já vou começar a estudar com blocos maiores, por ter mais tempo também, né? Tá chegando, vou fazer a prova final de julho, como eu falei com vocês. Assim que eu voltar pro Brasil, já vou começar o meu período ali de dedicated, né? Que é o período dedicado ao estudo da prova. Vou começar o dedicated provavelmente final de maio. Então, o mês de maio pra mim vai ser um mês de reajuste, um mês que eu tenho muita coisa pra fazer. Vou ser madrinha de casamento, vou viajar pro congresso, pra CBGO, que é o Congresso Brasileiro de GO. Eu tô levando 13 trabalhos como abstract nesse congresso. Então, assim, eu vou ralar direitinho para poder fazer esses pôsteres. O congresso ele começa na terça-feira lá em BH,
vai até sábado, então é quase uma semana aí fora. Então, assim, eu já tô contando com esses dias. Eu pensei na prova no final de julho, já contando que o mês de maio vai ser um pouco turbulento. Vou levar vocês para acompanhar, vai ser muito legal. Tenho certeza que essa nova era aqui do YouTube vai trazer muito conteúdo bacana e vai mostrar exatamente como eu tenho vivido esse processo, que é um processo, gente, louco demais. É um processo que nem eu acreditaria que eu estaria vivendo nesse exato momento, mas é um processo que eu tô amando, um processo que eu tô me reencontrando, na verdade. Tô realmente entendendo o que eu quero pra mim, pra minha vida e o que me faz feliz realmente. Então, é um processo muito gostoso de estar sendo vivido. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Esse foi um dia, assim, bem longo, né, gente? Na verdade, comecei ontem mostrando pra vocês o calendário, como é que eu tinha dividido o dia. Eu acordei bem cedo hoje, fui pra OAR, consegui treinar, né? Não corri, mas consegui treinar. E agora fiz o bloco de questão. E eu tô tentando dormir mais cedo aqui, porque amanhã é essa mesma rotina de acordar bem cedo. Então eu tô tentando dar 9 horas eu já estar na cama. Então hoje eu vou bater essa meta aí. Geralmente eu deito, termino de fazer os flashcards que faltam. Hoje só falta 100, graças a Deus, rapidinho acaba. E já vou dormir, para amanhã começar tudo de novo. E é isso, acompanhem que em breve sai mais um vídeo por aí. Beijinho!